A paz. Gente, você seguem a que voz para conquistar o quê? Você já analisou isto? A palavra de Deus diz: bem-aventurado o que não viu e creu. Então, eu estava pensando nesta passagem. E se nós, quando nós damos ouvido à voz de nosso coração, a voz da razão, que é a voz do nosso coração, a voz da alma, isso é a voz de vida. É a voz original por vida, quando nós damos ouvido à razão, que é a voz do coração. Porque é a voz de vida, a alma querendo suprir vida. Então, Deus, Ele privilegia isso. Quando a pessoa, mesmo sem ver, ela dá ouvido à voz de vida, à voz da razão. Quando Noé construiu a arca, naquela época, nem sequer existia chuva. Mas ele construiu a arca. Então, a fé é isso. A fé é o firme fundamento, é a gente estar firme, convicto daquilo, mesmo sem ver. Mesmo sem existir, a gente tem fé, a gente está convicto daquilo, que aquilo vai acontecer, que nós vamos conquistar, nós estamos caminhando, estamos obrando, assim como Noé estava construindo a arca, mesmo sem existir chuva na época. Assim é a fé, é nós estarmos convictos, com um fundamento, é o firme fundamento das coisas que se esperam, porque não existe, nem sequer existe. E nós estamos caminhando, é a prova das coisas que nós ainda nem vemos, mas nós estamos caminhando. Então, isso é o coração, é dar ouvido à alma, é dar ouvido ao coração. Isto é a fé, estar caminhando pela razão, pelo aquilo que é vida, é construir vida, não somente a nós, mas a todos que se beneficiam do que é vida, da verdade, que supre vida. Então, quando Deus nos revela as coisas, graças a Deus, Ele nos revela o caminho de vida para nós seguirmos, e nós temos essa luz para seguirmos. Mas a sua palavra diz: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, se Deus nos mostra, vamos seguir a verdade que Ele nos revela para seguirmos. Porque Ele é a verdade. Então, se nós não estivermos dando ouvido à razão, que é a voz de nosso coração, a razão que é a voz de teu coração, você vai ouvir a palavra de Deus, que é Ele nos revelando, e vai acatar tudo para dar honra a esse reino de vaidade e morte. Vai estar dando sempre honra a esse reino perdido. Nós temos que dar ouvido à voz da razão, que é o que supre vida para todos os espíritos de vida, que é caminho de vida. Então, quando Deus nos revela, nós devemos ouvir a voz do Pai e conhecer a voz do Pai. É dar ouvido à voz da razão, à voz do coração. Porque a alma, ela está sempre querendo suprir vida, assim como ela começou a formar o corpo, o sangue, a desenvolver a perfeição do sangue. É isso que ela quer, suprir a perfeição de vida. Isso que Deus nos mandou obrar desde o jardim do Éden. Deus mandou o homem frutificar, porque Ele fez o mundo perfeito para isso, para que o homem vivesse pelo sentimento, pelo coração, pela razão, que é a voz do coração, e obrar vida não somente para si, mas amar, que é obrar vida para os outros também. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, vamos ouvir com o coração.
Porque aí nós vamos encontrar o caminho de vida. E não darmos glória e sucesso a esse reino de vaidade. Porque Deus, Ele nos revelou que amor é o Pai. Amor é o Pai. E não a vaidade. Não a vaidade. Com operações de milagres e prodígios, porque há tantas vidas que nós precisamos alcançar. O que então nós vamos ficar fazendo com milagres e prodígios se há tantas vidas que nós devemos, sim, nos importar? Devemos nos importar. E não ficar dando sucesso a esse reino e abafando as vítimas desse reino vaidade. Nós não devemos abafar as vítimas desse reino vaidade e ficar dando sucesso ao ter poderes sobrenaturais, de prodígios e milagres. Amor é o que toca no Pai. Nós temos que dar ouvido ao coração, à razão. Nós temos que dar ouvido à razão. E a razão não é desprezar tantas vidas vítimas desse reino vaidade, que depende de nossa voz, depende de nosso clamor. Isso não é razão. Não é razão desprezarmos tantas vidas que Deus deixou-nos responsáveis por eles, para que nós façamos o que devemos fazer por eles. Porque a criação até agora geme. Então dê ouvido à razão, porque se a criação aguarda você, então você deve fazer a tua parte. Deve dar ouvido à razão, porque a razão é isto: não ficar agindo como se quisesse para si ter poderes, ter capacidade de milagres e prodígios. Não, a criação aguarda você ser responsável, a responsabilidade que Deus deu a você. Então dê voz à razão e alcance a quem precisa de você, a todo o espírito de vida, e não só a quem lhe interessa, a sociedade que lhe interessa, para lhe fazer feliz, para lhe satisfazer, para você estar suprido em sua vida. Não, a razão é você alcançar a quem Deus deixou você responsável, que é a todo espírito de vida. O homem Deus deixou responsável. Então, quando nós dermos ouvido à revelação de Deus, vamos ouvir com o coração, para que possamos obrar vida, e não interesses, mas possamos obrar vida. Eu tive um sonho que essa manhã, que fala sobre isso. E só que quando Deus revela, gente, nós precisamos lembrar bem que nas regiões espirituais age também o Laboratório Satélite e companhia. O Laboratório Satélite e sua parceria age nessa região espiritual. Então nós precisamos conhecer a voz do Pai, porque Ele age para promover a este reino vaidade. Ele age nessas regiões espirituais com sonhos, agindo nessa região, nessa mesma região em que Deus nos revela. Ele age para promover a este reino de vaidade e morte. Nós precisamos conhecer a voz do Pai, para que possamos obrar vida, e não o sucesso desse reino condenado, de condenação do tato, condenação da vida. Vamos dar ouvido à razão, que ela sim supre vida. E nesse sonho, algumas jovens, elas estavam bem arrumadas, bem apresentadas, e elas saíam para eu creio que era para um ensaio ou para um culto. Não, eu creio que era para um culto, porque elas estavam muito bem arrumadas, né? E então elas cantavam uma música que a letra da música falava que Deus falava no fundo do coração. Eu entendi isso, assim, entendi essa parte.
Então eu fiquei muito contente quando eu vi isso, eu fiquei muito contente. Aí quando eu fiquei contente, uma dessas moças se revelou que não era bem assim a coisa, não era bem isso. Então, na outra parte desse sonho, eu estava num ensaio de um coral. Não havia chegado todos os componentes ainda. Havia algumas pessoas assentadas sobre os bancos e vários lugares ainda estavam vagos. O líder estava sentado ao lado de uma pessoa e cantava uma música. A música havia letra, mas eu não entendi muito bem a letra, porque era em inglês, né? Então, eu entendo, às vezes eu entendo muito bem o inglês, só que outras vezes eu não entendo nada. Essa música, por exemplo, era com letra, mas eu não entendi patavinas, não consegui entender nada. E a música era assim: pararam, 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 pararam. O líder, ele cantava sentado ao lado de uma pessoa, bem baixinho para aquela pessoa. Então eu vi também que nesses bancos havia algumas manchas brancas transparentes e alguns locais assim dos bancos. E alguém chegou e queria limpar aquelas manchas como poeira, né? Como se fosse poeira. Mas eu sabia que aquelas manchas eram espíritos que eram por esse reino de vaidade e morte. No sonho eu sabia disso, que aqueles espíritos se referiam a isto. E pela madrugada eu havia tido um outro sonho. E nesse sonho eu ouvia um coral, e o coral cantava uma música. A música era assim, eu escrevi a música, a letra é assim: Why me see, I best in me, why me see, I know, why me see, I best in me, why me see. Então, eu gravei pela manhã, eu gravei essa música, pela madrugada ainda, né? Quando eu despertei, eu peguei a gravadora e gravei a música. E só que a gente dá graças a Deus por Deus nos revelar. Eu dei o título dessa música de Revelação. Foi o título que eu dei, a música. E nós somos felizes por Deus nos revelar o caminho de vida, nos revelar para o caminho que devemos andar. E através de sonhos, através de pessoas, Deus nos revela. Então, nós estamos gratos a Deus por isso, por Ele nos revelar, por nós podermos ter esse contato com a verdade, que é Deus Pai. Então, nós agradecemos a Deus por isso, mas nós devemos nos lembrar sempre que é a razão que nós devemos dar ouvido. A alma, ela quer suprir vida, e ela não está somente em você. A alma não está somente em mim, a alma é vida. A alma é vida. Ela quer suprir vida não somente em você. Não somente eu, por exemplo, a alma não quer suprir vida somente em mim. A alma é vida. Ela quer suprir perfeição de vida. Então, nós devemos dar ouvido à razão. Então, a razão, por exemplo, ela não diz, não está dizendo a minha graça me basta, coisas assim, né? Eu quero mais da minha graça. Então, não é assim que a razão diz. Porque
vida, se é Deus Pai, é a graça de Deus Pai que nos basta, a graça de Deus Pai que nos há de bastar. Então é a graça do Pai que nós devemos buscar. Isto é a razão. E não somente aclamarmos a nossa graça. Temos que buscar a graça e reinar de Deus Pai e termos atenção na voz que estamos ouvindo, porque o laboratório satélite e parceria tem essa capacidade de atuar nas regiões espirituais e cuidado para que não se desvie da verdade, porque você deve dar ouvido à verdade, à razão, que ela sobrevida. Ela sobrevida e perfeição, tudo no seu lugar verdadeiro, tudo no seu lugar justo e santo, por vida. Vamos então ouvir a voz do Pai. Amém?